A Mandrágora foi escrita 5 anos depois do Príncipe, em 1518. O que interessa e por que eu trouxe a Mandrágora? Porque se na política, ou para o príncipe e para a referência política, quase todo o tempo nós fazemos juízos e que condenamos as práticas políticas, Maquiavel coloca na sua peça, na sua comédia, ele coloca todos os elementos da política e os confrontos da política com a moral, sem obrigatoriamente falar de política. Então, eu conto para vocês a história rapidinho. A história, os personagens, é a história de um casal, um senhor mais velho, advogado, muito rico, o Nícias, né? Definição de Maquiavel, um doutor que é uma besta, isso na apresentação, porque ele é realmente muito limitado intelectualmente, né? Mas muito rico e casado com uma mulher lindíssima, inteligente, honestíssima, justíssima, que é a Lucrécia. Nícias e Lucrécia, né, estão casados, só que eles têm um problema. Né? Claro que ele tem que construir o argumento da sua narrativa, ele tem que construir a sua história. Qual o problema do casal? Eles não podem ter filhos. Então, e todo o desejo que eles têm, e toda a busca que eles têm, é para que eles possam ter filhos. A Lucrécia é tão bonita, ela é tão honesta, ela é tão justa, ela tem todas as qualidades, ela é tão perfeita, que a fama da Lucrécia fez com que ela seduzisse, involuntariamente, claro, um rapaz chamado Calímaco. Calímaco também, a história se passa em Florença, o Calímaco teria nascido em Florença, mas vivia em Paris. E o Calímaco, só de ouvir por um amigo sobre a beleza da Lucrécia, ele se apaixona por essa mulher. E ele fala assim, eu tenho que ir lá conquistar o amor da minha vida. Se não for para viver o amor da minha vida, eu prefiro morrer. Mais ou menos assim, tem a questão de ser jogado para o inferno diretamente, e não, mas ele não poderia abdicar. Porém, tem uma questão concreta. Ela é uma mulher honesta e ela é uma mulher casada. Sobre qual seria a chance do Calímaco prosperar? Quase nenhuma. Porém, como o casal quer ter filhos, e de todos os tratamentos possíveis e imaginários eles tentaram, Calímaco chega à cidade e ele tem um plano para poder inserir-se na relação do casal. E o Calímaco conta com o apoio, as outras duas personagens principais, do Frei Timóteo, um frade que não presta, palavras do próprio Maquiavel, e do Ligúrio, um parasita, primo da malícia. Então, o Ligúrio é o agente que vai fazer a comunicação nesse grupo todo. Então, acompanhemos as personagens. Né? Então, tem o Nícias e a Lucrécia casados, e o Calímaco apaixonado pela Lucrécia, um padre que está pronto para ser corrompido, e um sujeito que vai fazer toda a trama, vai ser o garoto de recados em torno da história. Bom, Calímaco vem e apresenta uma proposta, né? Claro que não de graça, a história ela tem vários elementos, o texto é curto, eu recomendo que vocês leiam, né? Mas o Calímaco, basicamente, tem o seguinte plano. Vai se apresentar como médico, né, ele vem de Paris, e ele tem um remédio para uma poção feita de uma planta, que é a mandrágora, por isso o título da obra, e essa poção, a mulher que tomar a poção, a mandrágora, ela vai ter filhos, ela favorece a fertilidade. Como tudo, tem que ter um efeito colateral. O efeito colateral é que, durante 8 dias, o homem que se deitar com a Lucrécia vai ser contaminado e morre. O Nícias, por mais tonto que ele seja, quando ele escuta essa história, ele vai falar assim, não, eu quero muito ser pai, porém eu não quero morrer, não quero que meu filho seja órfão, então não tem, é um absurdo uma história desse patamar. Aí o Calímaco, bom, vários reis na França fizeram assim, né, várias outras personalidades, a gente pode encontrar um outro caminho. Né? Por exemplo, arrumar alguém para deitar com a sua mulher, tanta gente aí que vive perambulando pelas ruas do mercado e tal, podemos encontrar alguém, ele morre, problema dele. E o senhor tem que pensar que se o senhor quer ter filho, aí ele vai dizer, bom, pensando por esse lado, talvez não seja tão ruim, né, tomar essa atitude. Porém, diante dessa circunstância, eles passam a ter um outro problema. O problema novo agora é,
como convencer a Lucrécia? Se a mulher ela é honesta, correta, e que jamais admitiria que o marido sugerisse uma coisa dessa. Nós estamos lidando com uma traição, nós estamos lidando com uma situação que, inclusive, uma outra pessoa que vai morrer involuntariamente, sem saber sequer, pelo menos na trama, sem saber do porquê que está acontecendo. Eis que aí o plano, a todo momento, corre o risco de fracassar, como também os planos políticos correm o risco de fracassar o tempo inteiro. Eis que Calímaco, e conversando com Nícias e por sugestão do Ligúrio, eles vão ter uma alternativa. Vamos recorrer ao Frei, ao confessor. Frei Timóteo será capaz de convencer a dona Lucrécia. Porém, como é que a gente vai chegar para contar a Lucrécia, chegar lá e o padre contar essa história? Aí envolve também a mãe da Lucrécia. Ou seja, vai tendo uma trama onde todo mundo, por algum motivo, se dispõe a concordar com um plano que parece um tanto quanto esdrúxulo. Pois bem, Frei Timóteo, quando o Ligúrio vai até lá, eles ficam se passando por circunstâncias, contando uma história para engambelar o Frei Timóteo, dando dinheiro, que é o que o Frei Timóteo, por dinheiro, seria capaz de qualquer coisa, porque essa é a maneira como é tratada e apresentada a figura do padre. E, nessa circunstância, o Ligúrio chega e conta uma história mais escabrosa. Esse já é um conselho que Maquiavel nos dá. Quando você quer contar uma coisa para alguém, você conte alguma coisa mais absurda ainda. Conforme a pessoa reagir, aí você pode depois contar a sua história, né? Porém, e a história escabrosa é exatamente, vai falar assim, que como o Dr. Nícias é de uma família muito rica, e alguém da família viajou e deixou uma garota num convento, né? E a garota estava grávida. Então, para não manchar nem a reputação da família, nem a reputação do convento, das freiras, da igreja e de todo mundo, seria necessário tomar alguma atitude, né, para produzir, segundo Maquiavel, um desmanche, né, com a moça que ficou grávida no convento. O Frei achou aquilo tudo muito absurdo, né? Afinal de contas, esse é um tema ainda muito sensível. Imagina isso escrito no século XVI, encenado em 1520, com muita popularidade, né? Só para vocês poderem perceber que, às vezes, os tempos atuais são mais conservadores e mais caretas do que 1520. Né? Mas, de qualquer maneira, quando, né, o Frei finalmente concorda, daí chega uma mulher, uma personagem lá que entra rapidamente na história, apenas para dizer, não, felizmente não vai ser necessário tomar nenhuma atitude mais radical, porque o desmancho já foi feito. Já que o Frei está em dívida com o Dr. Nícias, porque deu um dinheirinho e tal, aí eles contam o plano. Né? Quando eles contam o plano, o Frei Timóteo reage e fala da seguinte maneira, depois que eles vão embora. Leio para vocês. Não sei qual dos dois está engambelando o outro. O desgraçado do Ligúrio veio aqui com aquela primeira história para me tentar. É que se eu não concordasse, ele não me contaria esta outra, para não revelar os seus planos à toa. Da primeira história, que era falsa, pouco se lhes dava. É verdade, eu fui enganado, mas desse engano eu tiro vantagem. O doutor Nícias e Calímaco são muito ricos. De um modo ou de outro, eu os posso explorar muito. A coisa há de ficar em segredo, porque eles ganham tão pouco em falar nisso quanto eu mesmo. Seja como for, eu não me arrependo. É certo que eu receio ter dificuldades, porque a dona Lucrécia é sensata e boa. Mas é a bondade é o que me fará passar-lhe a perna. Depois, as mulheres todas têm pouco miolo, e quando uma delas sabe dizer 3 ou 4 palavras, o caso logo se espalha. Né? Então, além de ser acusado de fofoqueira e tal, mas o que me interessa nessa descrição do Frei Timóteo, nessa visão que o Frei Timóteo tem, a dona Lucrécia é sensata e boa, é a sua bondade que me fará passar-lhe a perna. É essa bondade, e aqui fazendo a conexão com o discurso político, é essa bondade, é essa quase ingenuidade diante do discurso político que faz com que nós sejamos passados para trás permanentemente. Então, continuemos com a história. Frei Timóteo, então, topou. Agora a Lucrécia vai, enfim, ouvir os conselhos do padre. Né? Então, o padre, que de virtuoso parece que não tem nada, né? Mas a dona Lucrécia vai ouvir o seu confessor.
E a dona Lucrécia chega assim, bastante indignada, né, e fala assim, essa história é a coisa mais absurda que eu já escutei, padre. E o padre, acredito que sim, minha senhora, mas não quero mais que a senhora fale assim. Há muitas coisas que de longe parecem terríveis, insuportáveis, esquisitas. E quando a gente chega perto, vê que elas são humanas, familiares, até mesmo suportáveis. É por isso que se diz que o diabo não é tão feio quanto pintam. E esse é um caso assim, dona Lucrécia. Ela falou, Deus queira, padre. E aí o padre continua, né, com uma voz bem mansa, acalmando. Eu volto ao assunto de início. A senhora tem que ter na consciência este princípio geral. Onde o bem que existe é certo e o mal incerto, nunca se deve deixar aquele bem pelo receio deste mal. E dizer que a ação em si é pecado é conversa fiada, porque é a vontade que faz pecados e não o corpo. E a senhora está aqui para obedecer ao seu marido, a senhora não vai ter prazer nenhum, logo, deitar-se com outro homem não é um problema, né? Então, o Frei conseguiu convencer a dona Lucrécia de que tudo pode acontecer. Esqueci de falar para vocês que toda a trama se passa numa única noite. Então, é uma noite, é um dia, se passa em 24 horas. É uma história muito agitada para que eles tenham que viver e criar várias estratégias. Eis que o plano é que Calímaco, né, agora eles voltam para executar o plano. O plano, então, tem que disfarçar, sair procurando alguém, e o Calímaco vai ser esse sujeito que é o cara meio doidão, perdido, que está pelas ruas do mercado. Mas ele vai usar um disfarce, porque, em tese, ele também estará junto com Unícias para que ninguém desconfie de nada. Então, todas as personagens estão agora à procura da realização do plano. Maquiavel, fazendo referência numa canção que que encerra o terceiro ato, né, e fazendo referência ao tema da nossa fala, ele escreve o seguinte texto: o engano é delicioso se os desejos promete realizar. Ele sossega o peito ansioso. Todo fel troca em mel ao paladar. É um remédio singular. No descaminho é salvação de tantos. São teu poderes tais que o amor nutrem com gosto dos demais. Tu sempre vences com conselhos santos, pedras, poções ou encantos. Né? Então, o engano está legitimado. As pessoas, nessa circunstância, estão esperando que o plano dê certo. Eis que o plano vai acontecer, vai aparecer, e o Calímaco vai entrar no quarto, vai passar a noite com a dona Lucrécia, depois de ter tomado a poção. O Nícias primeiro vai verificar as partes do homem para saber se era tudo saudável, né? Ele só acha, porque o Calímaco está disfarçando com um narigão e com uma boca torta, ele diz que a cara era horrorosa, mas todo o resto estava bom, então não interessa muito como que as coisas vão ser. O importante era que isso acontecesse, né? E aí, não sabemos exatamente o que acontece, nós só vamos ter o relato do dia seguinte, todo mundo curioso para saber o que vão contar, o que teria se passado naquele quarto. E o Calímaco conta para o Ligúrio. Como já lhe disse, meu caro amigo, até às 3 da madrugada eu me sentia muito contrariado. E apesar de ter grande prazer, eu não estava achando bom. Mas depois eu me abri com ela e lhe declarei o meu amor. Eu disse que a ingenuidade do marido nos dava grande facilidade de viver sem qualquer desonra. E eu lhe prometi que, se um dia Deus o chamasse, eu a faria minha esposa. Além desses argumentos, ela provou a diferença entre estar deitada comigo e com Nícias, entre os beijos de um amante jovem e os de um marido velho. E aí a dona Lucrécia soltou alguns suspiros e disse: tua astúcia, a tolice do meu marido, a ingenuidade da minha mãe e a malícia de meu confessor me levaram a fazer o que por mim eu nunca teria feito. Portanto, eu quero crer que isso tenha sido uma determinação do céu. E quem sou eu para recusar o que o céu quer que eu aceite? Por isso, eu te recebo como dono, senhor e guia. Quero que sejas tu meu único bem. E o que o meu marido quis por uma noite, eu quero que dure para sempre. Né? Então, e aí, o Calímaco, quando terminou de ouvir essa história, quase morri de ternura. E eu me acho o homem mais feliz e contente de todos que já viveram neste mundo. Né?